E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Live reposta aqui da semana passada, acabou a luz, não sei quem viu a notícia. Osasco, aqui é a cidade onde eu moro, ficou no escuro por 3 dias algumas partes. Mas tá tudo bem, superado, com muita luz agora. Bora lá falar sobre agentes e MCP? Me chamo Henrique Eduardo Souza e a grande sacada é, a gente vai falar sobre o contexto de agentes, né, mostrar um pouquinho de MCP, um framework que eu tenho adotado bastante no nosso dia, que é o ADK, e um conceito de caixa de ferramentas. Todo mundo deveria ter a sua. E no final a gente faz uma demo bem legal aqui, montando uma jornada de agentes para comprar, para mandar e-mail, para fazer todo um processo bem legal aqui para nós todos, tá? Legal. Qual que é o contexto de agentes? Cara, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com toda a parte de LLMs, qual que era o grande ponto, né? A gente chamava o modelo e ele devolvia uma resposta. Cara, é incrível. Porque o chatbot ele não era tão inteligente assim para nós, né? No caso, era o máximo ali esperto e inteligível. Então, quando começou a vir esse modelo de chatbot, onde eu conseguia ter perguntas diversas, começou a ficar bem legal. Mas aí a gente tinha um grande problema. Ele viajava às vezes, né? E aí surgiu o termo alucinação, que no final das contas a gente começou a ter problemas e empresas com problemas, vários casos de problemas, a gente começou a aumentar o tamanho dos nossos prompts aqui, né? Então, desse lado, eu criava uma. Opa, volta um. Eu criava aqui, pegar um lapisinho, uma cadeia de prompt, encadeava com outro conjunto de prompt. Todo mundo sabe o que é um prompt? É uma instrução. Então, eu criava uma instrução, mandava na LLM, ela me respondia. Em cima da resposta, eu pegava outra instrução, mas a resposta mandava de novo. E aí a gente começou a criar técnicas de que agora são conhecidas como engenharia de prompt, onde a gente tinha uma série de iterações para que aquilo fosse possível e resolvesse o problema. Então aquilo ficou conhecido como prompt engineering. Então, fomos nós que inventamos? Não. A gente só foi encontrando caminhos para melhorar o resultado do que a IA nos respondia, né? E aí vieram técnicas de prompt engineering, 23 ali, e aí começou a melhorar bastante o resultado, né? A gente continuava ainda com um problema. As LLMs, elas chutavam, às vezes, respostas que nem sempre eram as corretas, né? Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava de outra técnica. E a gente começou ali, final de 23, trabalhar com um modelo de vetorização. Parece complexo, né? Eu estou em cima aqui da query no final, mas isso aqui é um ponto que é importante, onde tem o contexto principal. Então, exemplo, tá? Só para contextualizar vocês. Você tem um documento que fale sobre um termo ou alguma coisa que faça sentido para aquilo que o seu agente vai responder, ou que a sua LLM vai responder. Exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero colocar o meu robozinho para atender os clientes e falar sobre o produto garrafa. Então, meu produto garrafa tem uma série de coisas ali que eu sei, tenho documentado, tem o manual da garrafa. O que eu vou fazer? Pego o manual da garrafa, que está aqui um documento, indexo esse cara. O que é o chunk, né? Eu já vou explicar. Então, vou indexar, ele vai criar um modelo onde ele vetoriza esse dado com um tipo de embedding. Estou falando grego, né, Henrique? Legal, agora vamos deixar claro isso. O que você fez? Seu documento. Digamos que seu documento tem 10 páginas. O que é o chunk? É o tamanho de conteúdo que ele vai colocar dentro desse índice. Para reduzir esse conteúdo e reaproveitar muita coisa, as LLMs elas criaram um termo chamado embedding, que no final do dia ele transforma palavras em números. Então eles criam índices para cada uma das palavras, para conjuntos de palavras e transformam isso em vetores. E esses conjuntos de palavras, eles deixam eles aproximados e conectados para que quando você faça uma pergunta, ele pegue esse contexto, junta e te entrega uma resposta com o próximo token mais próximo, que é cada um desses caras aqui. Então eu consultei, opa, tá aqui. Então a próxima palavra pode ser essa ou essa,
que as duas mais próximas com o maior peso para esse contexto. Então ele sai organizando isso de uma maneira que eu consiga indexar e guardar isso. Armazenei esse dado da minha garrafa. Guardei todas as especificações da minha garrafa. O que eu faço depois? Aí o usuário vem aqui e pergunta: "Oh, eu estou comprando uma garrafa, como é que eu faço para lavar?" Tem instrução de lavar no documento? Tem. Instrução de lavar. Está vetorizado? Tá. O que ele vai procurar? Vou embedar a sua pergunta, instruções de lavar, e vou disparar aqui uma query no seu índice. Opa! Tem aqui, cara, instruções de lavar. Para lavar a garrafa, você deseja lavar com água quente, água fria ou na máquina de lavar? Então tem essas 3 instruções lá dentro do documento. Ah, não, quero lavar na mão. Cara, lavar na mão, recomendamos que seja com água quente. Então a LLM vai montar todo um estudo para você e entregar aquilo da melhor forma. E aí você pode pedir para ele fazer grounding dos seus documentos, o que é o grounding? Se não tiver referência, você fala que você não sabe. Tranquilo? Então dá para você trabalhar dessa forma e garantir o sucesso daquilo que você está entregando. Beleza? Então isso foi o que veio depois de 2023, no final de 23, onde a gente começou a trabalhar com RAGs, que era isso aqui, que é uma pesquisa aumentada. Então chama assim, RAG. Argument, não lembro o termo inteiro. Que eu sei que é uma pesquisa aumentada ali que você faz para aumentar o espectro da LLM. Ela não vai só buscar dentro do seu modelo de linguagem, não só dentro da LLM aqui, ó. Ele vai buscar também dentro dos vetores. Retrieval, Argument, aí me fugiu o G. Então você tem ali essa pesquisa aumentada de espectro, né? Então você aumenta o seu espectro e tem uma resposta com uma qualidade muito melhor. Essa é a grande sacada do que você tinha no RAG, né? Legal. Aí chegou esse ano aqui. Fui lá para Seattle, estava olhando como é que estava a disposição das coisas por lá, os eventos, né? Estava no evento da Microsoft, o pessoal só falando em agentes de AI, agentes, tudo era agentes. No final das contas, como é que a gente garantia que esses agentes, o que tinha de tão diferente assim nos agentes para ter todo esse hype, ter toda essa preocupação e o movimento contra agentes, né? Então tinha esses dois lados, não só o pró-agentes, mas tinha também o contra os agentes. Tinha gente que não queria a adoção de agentes. Eu, vou entender o porquê que isso está acontecendo, né? Por que a galera não quer usar agentes? O que está acontecendo para os times não quererem trabalhar com agentes? E a complexidade de tudo isso. Confesso, no início foi bem complexo. Isso já era finalzinho de 24, a gente estava testando alguns frameworks de agente ali. E vou te dizer, era bem difícil, galera. Era bem difícil porque era muito complicado e a gente tinha pouco conhecimento no conceito do conceito de agentes, né? E sofríamos muito na construção dos mesmos. Logo, era difícil, a adoção era difícil, o entendimento era difícil, não tinha material, mas todo mundo falando de agentes como se fosse mudar o mundo. Então a gente foi em Seattle, isso é o final de 24, começo de 25, fomos para Seattle. Começamos a olhar e entender um pouco mais, estudar mais, aprofundar mais o conhecimento em agentes. E a gente entendeu que, lá em 2005, o conceito de agentes que eu tinha do Russell já era claro. Então já estava claro ali todo aquele conceito de agente, que nada mais é do que ele entende o ambiente por meio de sensores e age por meio de atuadores. O que é um atuador, se a gente pensar num agente de IA? É uma ferramenta que ele pode integrar, chamar uma API externa, inserir um dado num banco de dados. Isso pode ser considerado um atuador, que é algo que reflete o comportamento, a característica daquele agente como uma saída, diferente das LLMs. Então, as LLMs, elas tinham um grande problema para nós. Então, ali eu não conseguia integrar
a saída da LLM com uma API. Até dava o conceito ali de function calling, mas dava muito trabalho na construção, o prompt já tinha que ser construído com function calling, então era trabalhoso e não funcionava muito bem. Então a gente acabou indo para uma linha de entender um pouco mais dos agentes e falar, agora sim isso faz sentido. Então, quando a gente trouxe aqui a ideia do contexto de agentes, o grande ponto é, ele traz uma ideia de pensamento que está baseado em quê? O raciocínio? Na LLM. Então, a LLM traz um contexto ou um conceito de pensamento. A observação do agente, eu consigo fazer uma observabilidade do agente, acompanhar tudo que ele está fazendo e o porquê que ele chegou naquilo. E eu consigo também trabalhar com ações, né? Então, isso que mudou muito, que a gente escutava muito o pessoal falando, agora o jogo mudou, se você não conhece agentes, você está fora do mercado e blá, blá, blá. Então, a gente conheceu ali o contexto de você trabalhar com agentes. Então, ele conseguia fazer uma ação, disponibilizar, chamar outro agente, falar, eu não conheço desse tópico, o agente que conhece desse aqui é esse cara aqui. Então, você conseguia especializar agentes. E o mais legal de tudo, você conseguia reusar os agentes em várias jornadas. A gente começou a pensar não numa LLM com jornada grande ou com jornada pequena, e eu chamando isso através de API. Eu comecei a pensar em agentes individualizados, que eu compunha jornadas e reaproveitava esses mesmos agentes já criados em outras jornadas. Então isso que mudou muito para nós, né? Mas a gente ainda tinha um problema, porque tinham muitos frameworks de agentes. Fora outros que eu já usei, que eu não coloquei aqui, tá? Que é o tal do Creo AI, o LangGraph, LangSmith. Tinha uma série de outros frameworks de agentes que a gente acabou adotando todos, testando todos e vendo quais tinham prós e contras. Todos têm prós e todos têm contra. Esses dois da Microsoft viraram o Microsoft Agent Framework. Depois vocês procurem esse cara, é bem legal, tá? Dentre todos os frameworks que eu tenho visto, não existe certo e errado. Existe uma comparação básica que eu sempre faço. Seguinte, todo o seu ambiente é Microsoft, você trabalha com Azure, seu time trabalha com C Sharp, vai bem aqui, ó, no MAF. Você vai muito bem aqui. Cara, seu ambiente é multidisciplinar, você tem Google, você tem AWS, você tem Microsoft. Eu gosto muito do ADK. Então eu consigo trabalhar com os dois. E uma das coisas que são legais, eu consigo fazer com que esses dois se falem. Por quê? Eles têm um negócio, que é um protocolo que eu consigo trabalhar, que chama... Vai ficar horrível minha letra no mouse aqui. O A2A, que é o Agent to Agent, que é uma forma de comunicar agentes com agentes. Esses dois caras trabalham. Então eu consigo ter o meu time de Microsoft, de C Sharp, trabalhando com o MAF, e o meu time de outros agentes de ADK trabalhando com ADK. Eu consigo fazer os dois modelos aqui e trabalhar de forma muito simples. Então isso é uma das coisas bem legais que você tem com o modelo de agentes, tá? Você não precisa especificar ou ficar preso em apenas um agente. Então isso é uma das coisas bem legais que a gente tem aqui. E outro ponto importante, a gente começou a construir os agentes. Comecei a construir os agentes, comecei a montar os agentes, aí a gente chegou num ponto que, cara, a gente criou um monte de tool, né? O que são as tools? Cara, chamada de API. Então eu precisava criar um cliente no Salesforce, eu tinha que chamar uma API do Salesforce para criar um cliente. Tinha que chamar uma API para verificar se o serviço está rodando. Precisava fazer uma API para incluir o banco de dados. Começou a ficar um monte de tool, né? E aí eu tinha aquela tool já construidinha ali dentro do agente. O meu amigo ia fazer outro agente. Ele, lembra aquela tool que você fez? Ficou maneira, deixa eu copiar. O que acontecia? Copiava e colava código. Eu falo, cara, isso é pouco inteligente que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo algo pouco produtivo. Der um pau nessa tool aqui, vai saber quem copiou esse código. Então, a gente tinha um problema. Replicação de código, isso aumenta muito a complexidade do meu software ou dos meus agentes.
nada mais são do que software, tá? Para quem pensa nessa linha. E o que que a gente começou a pensar? Cara, dá para fazer uma caixa de ferramentas onde a gente consiga tirar, padronizar isso aqui, criar um padrãozinho de caixa de ferramentas que seja configurável e só usa quem precisar da ferramenta A ou B? Foi isso que a gente fez. A gente criou caixas de ferramentas pensando separadamente em ferramentas de API, Toolbox APIs, Toolbox Database, Toolbox de Functions e Toolbox de comunicação entre agentes. Então tinham todos os padrões que a gente definiu na empresa, construiu isso e começou a utilizar. E aí um dia, usando o ADK aqui, mais ou menos no meio desse ano, acho que ele surgiu, se eu não me engano, em março ou abril, foi quando eu tive o primeiro contato. E um dia usando, eu me trombo com um negócio desses aqui. O tal do MCP, que eu vou explicar um pouquinho, vou passar um pouco. Como eu estava no Toolbox, a gente encontrou o ADK, né, que é o framework, que eu tinha comentado com vocês, que eu acho bem maneiro. Bem simples de usar, e eu vou mostrar isso na prática para vocês entenderem. Ele é agnóstico, funciona em Python ali, em Java, tá? Eu prefiro Python. Consome bem menos. Apesar que se você precisar fazer algumas coisas muito complexas, com concorrência grande, talvez o Java seja uma saída. Se você já tem um time muito maduro em Java, também é uma alternativa. Beleza. A gente encontrou esse cara. Eu falei, não acredito. Os caras fizeram. A gente tinha feito um toolbox for databases, né? Mas de uma forma muito mais, eu diria, rudimentar, escrevendo código. Então eles implementaram isso daqui de uma forma muito boa e muito transparente que vem evoluindo a cada dia. Então essa é uma das sacadas legais que tiveram na construção desse cara. Começou com a Google, acho que ele está virando open source hoje. Ele conecta com vários bancos. Então ele tem uma interface que eu consigo conectar com vários bancos de uma forma muito simples. E eles hospedam isso ou conseguem subir esse toolbox em um MCP. Então fica disponível em um servidor MCP, que você vai me perguntar o que que é o tal do MCP, né? O MCP é uma solução de protocolo, pessoal. É como se tivesse um HTTP para o agente comunicar. Então, para ele, ele entende isso como se fosse uma extensão da LLM. Então, isso fica como um protocolo de extensão da sua LLM e ele consegue se comunicar de forma muito simples e fluida ali dentro. Então, isso é uma das coisas bem legais que você tem nesse protocolo. Com o conceito de protocolo, o que que ele tem? Um cliente e um servidor. Então, eu subi o servidor do meu lado de Toolbox, ele se conecta como cliente. E aí, como cliente, ele tem acesso a todas as tools que eu disponibilizei dentro do meu Toolbox. Olha que sensacional, é fantástico isso, né? Porque eu consigo criar prompt, consigo criar recurso, consigo criar uma ferramenta específica e todo mundo pode reaproveitar de uma forma muito mais inteligente. O cara se conecta como um cliente no meu server e aí ele simplesmente tem todo o acesso às minhas ferramentas. Eu acho isso sensacional e fantástico. Então a grande sacada dos MCPs, eles têm muitos. Se você for procurar, nasceu com a Anthropic. Olha que loucura, né? A Google criou o MCP Toolbox, a Microsoft criou um framework de agente, a o meu ajudante ali do meu celular falando por mim, né? Então cada um foi criando uma parte do processo. O MCP era da Anthropic, o criador do Cloud, né? O Cloud, eles disponibilizaram isso agora duas semanas atrás. A Linux Foundation ficou responsável pelo MCP, que já deixou com um órgão de agentes ali específico, e hoje é open source. Se você quiser contribuir com o protocolo, criar alguma coisa que usando você sentiu que falta, você pode contribuir com o protocolo e ser ali um contribuidor do protocolo, escrevendo o futuro, né, da comunicação. Porque, cara, eu vejo isso com bons olhos, é uma democratização da comunicação entre agentes. Eu não fico preso em frameworks, eu não fico preso em uma empresa, eu não fico preso em um provedor. Eu consigo ter ali uma democracia de onde eu quero trabalhar e usar a tecnologia ao meu favor. Tranquilo? Isso é uma das coisas bem legais. Você tem aqui o MCP Servers, que é um site onde tem uma porrada. Eu diria que a cada dia que eu abro, eu vejo mais MCPs ali, então fica um negócio bem grande. Então tem bastante MCP para você usar.
Tem de todas as plataformas, praticamente, você tem hoje MCPs. De todas as grandes plataformas que você tem no mundo, já tem um MCP Server que consome as APIs e você consegue integrar isso com os agentes. Mas para que eu faria isso, né? Vamos lá. Você trabalha numa empresa grande, bem grande. Tua empresa vende pelo Salesforce. Então, o cara que está lá na rua fazendo venda, o cara do comercial, ele usa o Salesforce para pegar lead. Então, ele precisa entrar no Salesforce, procurar o lead, aí ele vai na outra ferramenta e cadastra o pedido, e essa outra ferramenta tem um botãozinho de sincronizar com o Salesforce, ou quando ele salva o pedido na outra ferramenta, vai para o Salesforce para Cara, uma série de integrações. O Salesforce já tem um MCP Server. Imagina que você tem aí você está trazendo uma forma diferente para o cara do seu comercial falar. No WhatsApp, o cara está sempre correndo, né? Manda áudio para o número da empresa. E aí eu sei quem é o cara, né? Abro o canal dele no WhatsApp, tudo bem, tô fechando o lead, tal. Ele conta o que ele tá fazendo, não precisa escrever, entrar em sistema, ficar digitando, ele conta. No que ele contou isso pro chat, pro bot, no WhatsApp, eu já, com o meu bot do meu lado, abro a conexão com o Salesforce e lanço tudo que ele pediu para fazer. Então isso é realidade, isso é fantástico, isso dá para fazer de forma muito simples. Não só isso, tá? Então se o cara trabalha com venda na rua, todo mundo que trabalha na rua em locomoção, motoboy, cara que tira pedido, cara, dá para você fazer muita coisa. Pense o cara que vende pedido, pega pedido do iFood, se você pudesse deixar, você tá com a mão de comida, muitas vezes mão de dinheiro, você fica mexendo no celular, é ruim, né? Você pode deixar o celular aberto por voz e mandando áudio. Aperta um botãozinho só ali, manda áudio e em vez de ficar escrevendo, mandando errado, apagando, de noite na rua, na chuva, ficar escrevendo, você manda áudio. Então você pode fazer uma mutação de áudio para integrações usando MCP e agentes que jamais vista, né? Então isso é muito tranquilo. E aí o Toolbox que eu estava comentando com vocês é toda essa parte de integração que eu vou mostrar como a gente constrói e é hora da demo, bora para a demonstração. Tá aqui todos os meus contatos, quem precisar me procurar, só chamar, tamo junto e vamos. Eu criei aqui um repositório na DIL. Deixa eu entrar aqui, GitHub, Digital Innovation One, tá. Tá aqui, ó. Vou comitar aqui. Então, vou dar um clone desse repositório e vou comitar aqui já. Tranquilo? Então, Digital Innovation One, Agents B2B. Tá aqui o repo. Vou clonar em uma área do meu computer. Vamos lá. CMD. B2B. Beleza. Toma. Beleza, tá aqui. Git clone, pá. Clonei. Dir, cd, agents B2B, code ponto. Top. Tá aí, garotos. É isso aí. Então vamos lá. Vamos começar pelo Toolbox. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma pastinha, não é o mestre de capoeira, o mestre pastinha. MCP Toolbox. Aqui, top. Belezinha, MCP Toolbox. E dentro desse cara você abre um terminal. Churururu. CD. Tá pequenininho, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. CD MCP Toolbox. Opa! Top. Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui, ó. MCP Toolbox for Databases. Eles também têm um GitHub.
você for procurar aqui, ó, MCP Toolbox for Database, ele vai abrir esse GitHub para vocês, beleza? Então, vou passar aqui para o Marião já mandar para vocês aí no chat. Beleza. E vou mandar também o endereço do GitHub. Então, peraí. github.com digital. Opa. Digital Innovation. Agents B2B. Tá aqui. Top. Então, galerinha, seguinte, aqui tem um Get Started, ó. Para você instalar o server, você pode rodar esse comando, tem um passo a passo. Para você rodar no Windows, esse cara, você faz isso aqui, ó. Copia essa linha. Se você estiver rodando no Windows, se for no Mac, no Linux e assim vai. Se quiser rodar num container. Mas a gente está rodando no Windows, estou dentro da pastinha certa aqui. Pá, pá. Tranquilo? Show. Fez. O que ele trouxe aqui, ó? Um toolbox. Easy. Então aqui ele me montou um executável. Qual que é a ideia do que eu queria fazer com vocês? Seguinte, ó. Vamos lá. Vamos desenhar aqui. Tenho descartar. Vou abrir aqui. Hora do desenho. Hora do desenho. Vamos abrir aqui um desenho. O que que a gente tem aqui, ó? O agente de vendas. A gente tem o agente de feedback de venda. Feedback da venda. Beleza? Esses caras se falam. Lindo. Tá bom? Eu tenho aqui a base de produtos. Digamos que isso fossem bases de dados diferentes, tá? Podiam ser base de venda e base de feedback. Eu estou usando na mesma, tá? Mas você podia ter o sistema A, o B e o C para fazer a mesma coisa. Tranquilo? Beleza. O que eu teria que fazer num estado normal? Eu teria que ter as tools aqui conectadas direto nesse cara. Eu teria um trabalho de me preocupar com liberação de regra de firewall para todos esses jovens aqui. Teria um trabalho maior. Se eu tivesse mais agentes que consultassem produtos, eu teria que liberar firewall. Então, é um certo trabalho um pouco maior, né, galera? Um pouquinho maior. O que a gente consegue fazer com esse nosso esqueminha aqui que a gente está trabalhando? Cara, facilita muito a vida. Eu vou montar o seguinte. O meu Toolbox MCP é o seguinte, isso aqui, ó. Meu MCP Toolbox, ele fica disponível como um servidor para os agentes, aqui, para os dois, né? Então, os dois agentes só precisam olhar esse cara e eles falam por linguagem natural. No final das contas, esse cara orquestra a conexão com todas essas três bases aqui, ó. E aí ele faz a orquestração das bases sem se preocupar com muita coisa, né? Então, no final das contas, ele conecta em todo mundo. Beleza? Os agentes vão precisar de uma LLM, seja ela qual for. Se você quiser rodar o Olhama na tua máquina, dá. Então você não precisa pagar para rodar esse cenário todo aqui, você não precisa pagar nada. Você pode estar esse banco de dados rodando na tua máquina, esse MCP pode estar rodando na tua máquina, os agentes podem estar rodando na tua máquina, e isso aqui, uma LLM rodando na tua máquina também. Então tudo isso pode estar rodando e funcionando tranquilamente. Beleza? Mas no caso, a gente já está rodando aqui o GPT. Vou colocar o 5.2, a gente testa se funciona. Se não funcionar, a gente vai diminuindo os GPTs, porque eu não sei se esse cara já vai estar liberado para o 5.2. Então, esse cara,
como mostrando aqui o desenho do agente, o pensamento do agente vai estar usando o GPT 5.2, a observabilidade a gente não vai ter nada de log, e as ações ele vai estar chamando a tomadinha USB-C para fazer a integração com cada um dos bancos de dados. Tranquilo? É isso. Beleza. Nossa, Henrique, parece fácil o que você falou aí, mas não sei. Então tá. O que a gente precisa, nesse primeiro momento, começar a montar? Deixa eu abrir de novo aqui para vocês verem o MCP Tool for Databases. Deixa eu abrir aqui, aqui, ó. Ele está explicando. Para você rodar, você precisa fazer o quê? O nome do executável que você vai usar, o nome do arquivo que a gente vai criar. Então a gente descobriu que a gente precisa criar um arquivo com esse nome. Preciso criar um arquivo chamado tools.yaml. Legal. Vamos lá. Novo file, tools.yaml, tá aqui, criadinho. E aí o que você precisa fazer depois? Você precisa configurar o source desse cara. Então vamos lá, vamos pegar aqui para configurar. Para configurar todo o arquivo de YAML. Eu preciso fazer isso. Então vamos pegar aqui. Tá aqui, ó. Mentira, Henrique. É isso. Se você estiver usando um Postgres local e tiver um database e um usuário assim, ele já conectaria. Então isso é uma das coisas que eu acho sensacionais que esse cara te entrega, né? Então eu acho incrível a facilidade que ele traz para fazer isso. Mas não é só isso, a gente vai fazer mais coisa aqui, tá? Então bora lá. Qual que é o meu banco de dados? Cara, eu estou usando uma base que eu subi na minha conta da Azure porque eu não gosto de ficar rodando nada de banco de dados local. Então esses bancos aqui, se a gente fosse deixar mais real o nosso desenho, eu vou tirar o preenchimento aqui, ó. Vou deixar sem preenchimento. E esses bancos estão todos na cloud. Tá assim, ó. Aqui tá na Azure. Beleza? Então, tá bom. Já que seu banco tá na cloud, o que mais você vai fazer? Agora, a gente vai para cá. Opa, cadê o trem? Tá aqui, ó. Agora a gente vai configurar esse trem todo, né? Para configurar esse trem todo, você vai deixar esse nome aí mypgsource? Não, eu vou colocar o nome do meu banco. Se você tivesse mais de uma fonte de dados, aqui você podia fazer assim, ó. Você tem, sei lá, um SQL no Azure. Você tem um Oracle local. Você tem um Alloy DB no Google. Você tem um... E você vai criando as conexões que você tem. Óbvio, se você criar um monte de conexão, vai começar a ficar um arquivo gigantesco. Eu prefiro segmentar e separar, tá? Então, eu separo as tools ali por característica ou por tipo. Pode fazer um tools de sales, uma tools de operação. E aí, você separa os tipos de arquivo conforme você tem necessidade. Beleza. Então, o meu banco tá aqui, é Postgres. A minha base de dados é essa daqui, ó. Eu criei um banco de dados lá na nuvem. A porta tá certa. O database eu separei como produtos. O admin é este admin aqui. E eu vou criar uma senha mais complexa que eu não vou deixar aqui, senão vocês vão acessar meu banco de dados. Não acessa nada. Não acessa porque ele tem liberação de IP. Deixa eu pegar aqui a senha. Não sei se vocês anotam as senhas, né? Mas eu costumo anotar porque geralmente eu esqueço. Então vamos lá. Tá aqui, deixa eu pegar. Aqui minha senha. Top. Então, minimiza. Então já tem uma área aqui construída. E eu vou começar a criar o quê? As tools, né? Então, as tools, esse é um arquivo que exige um pouco de cuidado, pessoal. Então, como ele é um YAML, ele é formatável, é por tab, né? Se você criar uma tabulação errada, ele erra. Mas se você pedir aqui no Copilot, falou, corrige aí para mim, ele corrige. Isso é uma das coisas boas. Então aqui eu dou os nomes das ferramentas que eu vou ter, né? Então, primeira, procurar produtos por nome. Então aqui eu vou procurar o produto por nome. Qual que é a referência que eu quero, né? Essa daqui, né? Um Postgres. Você vai usar o quê? Um Postgres SQL. Isso tudo tem na documentação, tá? Cada um dos bancos que ele suporta, o nome dos kind que você tem que usar.
O source que você vai dar é essa daqui, né? É essa source. Isso daqui que é o problema, você tem que caçar na documentação. A descrição, então vamos criar aqui uma description, search products by name. Aí eu ponho aqui os parâmetros, parameters, nome do produto, que você pode colocar aqui, ó. Vou chamar de name, é uma string, e boa. E aí tem a query, que é o statement. Beleza? Eu vou deixar os produtos que estejam só ativos, né? Deixa eu dar aqui um Ctrl V. Vou quebrar aqui, select asterisco from. Se eu não tiver isso aqui, ó, ele... Sim. Beleza, select asterisco from, tal. Vamos deixar aqui como ele estava, com, ó, separadinho. Ele quebra assim, ó, com um pipe, né? Vamos quebrar aqui, ó, um pipe, tal, joga para baixo e aqui. Aí que você consegue up where, o primeiro where e o end bonitinho, deixa ele organizado aqui. Então, gosto de deixar tudo uppercase. O Visual Studio Code não faz igual eu faço no Visual Studio. E beleza, o produto está aqui. Se a gente conectar nessa base, tô nela aqui, ó, databases, produtos, new query. Então, se eu entrar aqui, digitar essa mesma query, select asterisco from produtos. O que ele traz de produtos para mim? Camiseta, caneca, mouse, blá blá blá. Tem o preço, mas não tenho estoque, não tenho nada. Se eu tivesse mais informações aqui, na hora que eu carregasse para o meu agente, ele ia te falar, senão ele só vai inventar informações. Tranquilo? Beleza. Então, legal. Então, a gente criou já uma ferramenta aqui, busca na base. Vamos ver se ela funciona? Olha que animal isso daqui, galera. Eu vou colocar aqui um readme, readme.md, para vocês entenderem como você executa o seu toolbox, beleza? Você pode vir aqui, ó, toolbox. Cadê meu terminal? Terminal. Você pode vir aqui, ó, toolbox.exe menos tal coisa. Ele reclamou aqui, ó. O que ele reclamou? File directory, linha 1, tal. Vamos ver se é isso. Toolbox. Ó, toolbox.exe, found, location, PowerShell, bababá. Tá reclamando do meu toolbox.exe que tá aqui, ó. Vamos ver se tá aqui. ls, tá aqui. Ponto barra. Ele reclamou aqui, ó. Tal, ocorreu no processo. Dir. O ls. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele está aqui, ó. Toolbox e tools.yaml. O nome do arquivo está certo. Ah, garoto, eu tô colocando um bagulhinho a mais no final aqui. Opa. Aqui ele reclamou, vamos ver. I'm trying to start, tal. Linha 1, caractere 1. Pode ser que aqui já tá quebrada. Aqui já quebrou o meu tools, ó. Garotinho. Vamos lá. Vamos pedir para corrigir aqui, ó. Poderia alinhar o YAML? Esse é o grande trabalho de fazer os YAMLs, né? Vamos ver se ele tá quebrado. Ah, Henrique, mas você só fez, não tá faltando nada? Tem coisa faltando, né, seu Henrique? Beleza. Ok. Tá bom. Ó, você pode pegar o arquivo, fazer Alt Shift F. Beleza, teria que ter um formatador de YAML. Vamos lá, vamos instalar aqui. Que eu sempre me atrapalho com os YAMLs. Sem problema. E aí, galera, tem um ponto aqui que eu acabei não passando. Quando você cria a tool, você precisa de um outro cara, que é o que fecha a tool, que é os toolsets, né? E aqui eu estou criando uma tool de produto, um toolset de produtos, eu crio as tools e relaciono qual é essa tool. Então,
Esse é um dos pontos legais que você tem, que você não precisa ficar passando assim, você passa assim. Então isso funcionaria perfeitamente. Vamos ver se agora ele reclamou. Vamos subir na porta 7001, ver se... Olha, ele está reclamando do meu toolbox.exe. Ele está falando que ele está incompatível, tá? Pode ser que o arquivo que eu baixei veio corrompido. No Stress. A gente sempre tem um arquivo aqui desse de backup. Deixa eu pegar um aqui, que eu tenho um backup deste cara. Vamos fazer aqui, rapidão. Chururu, copiar, copia por cima aqui, ó. Vai lá. Paste. Deletado, science moved. Ixi. Vamos ver se agora vai. Eu copiei a pasta inteira aqui. Deixa eu copiar a pasta inteira e separar em outra pasta. Vou chamar de toolbox. Paste. Boa. Aí vou copiar esse meu tools para cá. Essa minha... E apago o resto lá. Top. E vamos trocar de pasta aqui, né? Não é possível. Beleza. Vamos tentar rodar esse trem aqui do jeito que a gente tinha feito antes. Ver se é esse o problema. Parece que sim, hein? Era isso mesmo, ó. Ele está reclamando aqui. Agora ele, pelo menos, reclamou do nosso YAML, ó. Que está com espaço aqui. Top. Aí, ó, ele reclamou da pasta. Agora a gente está tendo um problema correto. Muito bom, muito bom. Top. Me reclamou aqui, ó. A linha... Ele está usando uma string, tal, esperando nulo. Onde eu fiz errado aqui... Deixa a gente olhar o que eu fiz de errado. Pode ser que eu tenha feito bastante errado também. Vou colocar tudo numa linha só, galera. O statement aqui, para ele parar de reclamar. Ele está falando que o negócio pode ser nulo aqui e a gente resolveu. Beleza, vou fechar o Copilot. E vamos ver se... Agora ele está reclamando erro, papapá. Ele não está conseguindo fazer o linha 13. Postgre, source, Postgre tal... Vamos ver. Tal. Agora ele sobe. Ó. Search products by name. Vamos lá. Vamos search products by name. Esse é o nome da minha tool. Beleza. Toolsets. Tá certo. Product tool. E aqui o nome da tool. Tá beleza, isso aqui. Certinho. O que ele reclamou agora? Rapaz. Deixa eu pegar minha cola, né? Que eu já tinha feito. Obviamente. E por que a minha está diferente aqui? A gente pode comparar. Deixa eu pegar aqui e tal. Vamos substituir até aqui. Pá, vou substituir para cima. E o nome da minha toolset. Só tá errado aqui a minha toolset, né? Tem stress. E a gente vai corrigir ela agora. Pronto. Pode ser isso. Pode ser a formação também, a formatação também. Mas agora parece que foi. Ó, ele reclamou da minha base. Óbvio. A senha do banco tá errada. Tá sem estresse. Vamos copiar aqui a senha do banco que a gente tinha salvo, né? Formatação ali, galera. Por isso que eu vou deixar o arquivo bonitinho para vocês. Vou subir certinho aqui, que isso aqui é bem sensível. Quando a gente vai digitando livremente assim, erra muito. Olha lá, ó. Server, read to server. Subiu. Legal. Agora, tem uma outra forma também de colocar isso no ar. Você pode subir numa porta específica e colocar em uma UI para você testar. Sério? Ó, você consegue rodar ele aqui e ele traz aqui as tools que você tem. Vamos procurar o produto, vamos escrever o camiseta, né? Tinha camiseta. Aqui, ó, camiseta dev e camiseta preta e o preço desse cara aqui. Olha que maneiro isso aqui, né? Então isso é sensacional o que dá para fazer. Legal demais, né, Henrique? Legal, eu curto.
Então vamos lá. Outro ponto. A gente precisa inserir a venda, né? Não foi isso que a gente comentou, colocou aqui no desenho? Eu fiz uma venda. O agente primeiro ele vende. Pega os produtos, depois ele vende. Então aqui a gente precisa criar uma outra tool de venda. Então vou já deixar copiadinho aqui, a gente vai explicando ela. Que eu vou trazer todos os parâmetros aqui. Ó, e aqui a gente está fazendo uma... Deixa eu fechar ele aqui, ó. Então estou aqui, ó, insert, Postgre, que é o kind, né? Que é o banco de dados que eu vou trabalhar. O Postgre da Azure, insere a venda na tabela, descrição e os parâmetros. Todos os parâmetros que eu tenho na tabela de venda, que está aqui, ó, no select from venda. Beleza. Aqui a venda. ID da venda, ID do produto, data da venda, quantidade, valor unitário, canal da venda e cliente ID. Caraca, ele vai pegar tudo isso? Vai. Vai pegar tudo isso e vai fazer um insert aqui, ó, com os values todos parametrizados. E por fim, eu deixei aqui para ele inserir o feedback da venda, né? Então ele já deixa tudo isso prontinho também. E aí você pode jogar aqui, só acertar este cara aqui. Então Postgre, mesma coisa, source, descrição, o que ele vai inserir? ID do cliente, o rating, né, da venda, que seria a nota, e o comentário. Ele vai inserir esses três caras. E aí o que faltou aqui, ó? Colocar os toolsets. Os dois toolsets. Feito isso, galera, é só implementar o agente. Porque isso aqui tudo, provavelmente, se a gente entrar aqui na UI, você pode criar, e criando, né? E antes de desenvolvendo o agente, para não ficar gastando com conversação de agente, você vai testando aqui, ó. Comentário, cliente 1, rating 4, gostei mais ou menos. Run. Ó, não voltou nada, tá tudo bem. Se o insert tivesse que retornar alguma coisa, eu poderia falar o feedback. Mas a gente vamos rodar aqui o feedback da venda. Select, asterisco from feedback da venda e run. Ó, hit 4, gostei mais ou menos. A data que ele incluiu. Top, né? Animal isso aqui. Eu curto muito. E aí, cara, vamos começar o seguinte. Criar os agentes. Vamos começar criando agentes aqui, que vocês vão ver que fica bem maneiro. Show! Bora construir os agentes? Acho que já foi, né? Já mostramos ali como é que monta por baixo. Agora bora fazer o agente. Vou criar aqui uma pasta. Vou chamar aqui de agents. Agents. E olha que maneiro. Deixa isso aqui rodando, né? E aí, uma das coisas que eu gosto do VS Code é isso aqui. Eu crio um novo terminal e como se eu estivesse numa outra seção. E eu vou aqui, cd agents. E aí entra o framework que eu estava comentando para vocês. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do meu console. Aê, garoto. ADK Create Agent. Vou chamar aqui Agent de vendas. Ele vai criar já toda a estrutura de agentes de vendas. Se você quiser usar um modelo que é o próprio Google lá, o que ele já pede para usar, você tem 20 chamadas por dia. Então, você pode usar 20 chamadas por dia. Eu vou usar esse modelo do Gemini aqui. Vou passar aqui Gemini, vamos fazer. E vou usar do Google AI, beleza? Você pode fazer igual. Se você entrar com a sua conta do Google aqui, neste cara, ele vai te dar algumas chamadas por dia. Você pode criar uma chave aqui, você cria uma chave, vou chamar aqui de I.O., vou criar um projeto, só criar um projeto, né? Você faz essa criação aqui de forma bem simples ali. Beleza. Esse cara aqui, vou copiar esta chave e jogo a chave depois aqui, ó, no Agents. Vou jogar a chave aqui, pá, criado. Já fez o agent para mim. Então, se eu quisesse usar esse agent agora, esse daqui é o principal diferencial que eu acho, a parte de teste desse cara aqui, ó. Você digita aqui ADK Web, ele já
sobe para você. Mas Henrique, eu tô dando ADK aqui, ele não funciona. Não funcionou quando você deu ADK, ele não fez nada. Então você faz isso aqui, ó, pip install google-adk. Ele vai instalar todo o ADK para você, e aí sim, você consegue já fazer o ADK create, o seu agente de vendas, e depois do agente criado, ADK web. Tranquilo? Sensacional. Boa, já vai subir aqui, ó. E esse agente já está falando comigo, né? Já consigo conversar com ele. Olha lá, vou pegar o agente de vendas aqui. Oi. Ó, feito. Outras coisas legais que você pode fazer com esse modelo de agente aqui também é fazer buscas na web, né? Dá para você usar google.adk.agentstools como a Google Search. Opa, agents. Cadê? Ponto .tools, né? Cadê os agents tools aqui? Config, callback, papapá. Opa, acho que na verdade é ponto aqui, ponto flows, models, platforms, runners, tools, ponto aqui. Google Search Tool. Aí você chama esse cara aqui, ó. Google Search. Olha que louco. Vou fazer aqui, ó, uma tool chamando Google Search. Beleza? Então aqui ele já está chamando Google Search. Para ele, roda de novo. Então já tô... Como assim? Você já implementou a chamada no Google? Já implementei a chamada no Google. Olha que doido. Então tá aqui já. Sabe me dizer quem ganhou no Mundial de Clubes? Flamengo ou PSG? Tipo, informação de última hora, assim, bem quentinha. Olha lá. Sim, houve um confronto no Mundial de 2025 Intercontinental. Após o empate de 1-1, na prorrogação, a partida foi disputada tal. O PSG conquistou seu primeiro título mundial vencendo as disputas por 2-1. Ó, PSG. Nunca vi pênalti de 2-1. Mas enfim. Então já está conectado aqui na internet. Então eu consigo já fazer busca aqui, coisas do gênero. Vou tirar isso daqui porque a ideia do nosso agente não é buscar na internet. A ideia do nosso agente é fazer buscas onde? Na nossa base de dados, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é conectar onde? No nosso toolbox. Então eu preciso da referência do toolbox. Então aqui, ó, from toolbox core import to sync client. Esse cara aqui. E aí, cara, lembra que eu falei que é um protocolo de comunicação? É um protocolo. Então você vem aqui, ó, toolbox conectando no cliente, que eu vou rodar na porta 7000. Não sei se foi isso que eu fiz. Acho que não. Acho que a gente rodou a UI dele, né? Menos port 7000. Ele vai subir na porta 7000, top, a gente conecta na porta 7000. E aí, qual que é o toolset que você vai usar, Henrique? O toolset, galera, é aquele que a gente definiu aqui, pessoal, ó. Esse aqui, ó. Produtos toolset. Você pode ter vários, agrupando por negócio. Aí você vê como você agrupa. Aqui, produtos toolset, tá na mão. Topzera. As tools estão ligadas. E agora a gente precisa configurar um pouco o nosso agente, né? Qual que é o seu papel do agente principal aqui? Cara, ele é a descrição dele é um Product Advisor Agent. Vou chamar ele de Product Advisor Agent. Ele é um agente de produto. A descrição dele é o seguinte: você é um agente especializado em recomendar produtos
com base nas necessidades do cliente. Eu vou passar um prompt grande aqui, que eu acho que eu vou deixar depois no README para vocês, mas se vocês quiserem ir olhando e pausando, né, pode ir pausando também e acompanhando na sequência, ou espero o resultado. Eu vou jogar aqui 3 desses, tá? E vamos colocar as instruções. Você é um consultor especializado tal, vou diminuir aqui, né? Tal, recomendar produtos que estão no nosso estoque. Top. E a gente vai falando o que ele vai fazer, seu processo de atendimento. O processo de atendimento passa por uma fase de descoberta, a fase 1, a descoberta. A fase 2, a análise. Então, vou pegar aqui. Você vai fazer a análise do estoque. Beleza. Fase 3, recomendação personalizada do produto. Isso daqui é importante quando você vai montar o seu, você tenha essa jornada, tá? Isso é algo que você faz geralmente a 4 mãos. Comparativo e orientação. Técnicas de venda. Vou passar para ele. Regras importantes, o que ele faz, o que ele não faz. E a forma que ele apresenta para a gente. E eu vou passar todo o caminho que ele vai fazer na sequência. Tem um prompt grande colado aqui, ó. Vamos lá. Regras importantes do que ele não deve fazer, do que ele vai fazer sempre, do formato de resposta, nome do produto, preço, papapá, quando ele for vender, e a jornada dele toda para venda. Então isso daqui é a primeira parte do agente. Se a gente for usar o agente agora, ele já vai demonstrar uma forma de trabalho bem madura ali para nós, né? Então isso é bem legal. Isso é bem legal. Boa. Então, vamos lá. Respondendo aqui no Async as pessoas. E top. Então aqui eu criei a jornada do primeiro agente. E o agente de feedback, né, que você comentou? Cara, esse é importante também, né? Então vamos colocar o agente de feedback também. Esse aqui é o agente principal. Vamos criar o feedback agent. Ele também é um agente. Vou diminuir esse tanto de coisa aqui. Vou usar o mesmo Gemini Flash. Ele é um agente de feedback, agente especializado em dar feedbacks adquiridos. E eu vou pegar aqui o que ele precisa de instrução, né? O que ele precisa de instrução. A instrução dele é responsável por salvar o feedback na tabela de venda feedback. Seguindo os campos. Seguindo os campos aqui. Opa. Beleza. Copilot, às vezes, ele até te atrapalha, de tanto que ele quer te ajudar, né? Beleza, então aqui já está o nosso agente prontinho para uso, né? Tá, o que que eu pulei aqui que eu matei o agente? Falta mais uma parte aqui que é as tools, né? Fecho as tools e fecho o agente. Legal. Como é que você vai relacionar o primeiro agente com o segundo agente? Eles não têm relação. Não tem. Mas eu preciso falar o seguinte, aqui ó. Quem são os subagents? O feedback agent é um subagent desse agente principal. Então, olha que animal que esse negócio já faz para você, né? E aí, galera, o que que a gente precisa separar aqui? Quando você tem mais de um agente, eu vou separar assim, ó. E aí eu rodo os agentes de forma iterativa, né? Beleza? Top. Então, tá aqui já ordenado e organizado como é que a gente vai funcionar os nossos dois agentes já construídos. Então ele já faz toda a chamada de... Eita. Aqui, esse aqui tá aqui, esse mata,
Esse já tá rodando ali o quê? Ah, tá rodando o nosso ADK Web, vou parar. Esse tá rodando o servidor que a gente subiu agora, né, na porta 7000, beleza. E agora a gente vai rodar o ADK aqui, top. Que também tá na porta 7000, beleza. Sensacional. Então, vou dar um ADK Web e eu vou testar tudo já, né? A gente já testa os dois agentes funcionando e garante que esses caras aqui estão de acordo com o que a gente pensou. Vamos lá, tal. Oi. Xiii, quebrei algo. Oi, quebrei. Agora a gente olha aqui o que a gente quebrou, ó. Ele reclamou aqui, ó. Ah, vamos ver. Vamos ver. Agent, feedback agent. Tá aqui, ó. Aqui eu fiz coisa errada, que eu fui vibe codando. Ele deu errado. Então tá aqui o agent. Tá aqui o meu agent do mesmo jeito. O que eu fiz de errado? Deixa eu ver, né? A gente tem que estar olhando o que a gente fez de errado. Qual que é o nome que eu deixei aqui embaixo? Atu. Feed agent. Top. Então, não deveria estar errado. O nome está certo. O root está certinho. Meu root aqui. Não está nada errado. O que ele reclamou aqui? Vamos olhar. Vamos olhar o erro. Aqui, agent, self, python tal, instance, llm agent, type tal, instância tal. Conseguiu logar, subiu, mas ele bateu o erro de conexão aqui, ó. Não conseguiu conectar. Base Events, tá, no Tools, aqui. Ele não conseguiu conectar nesse cara. Então, por quê? Esse cara tá no ar? Vamos ver. Vamos ver se ele tá no ar mesmo. Porta 7000. Tá no ar. Vamos subir na porta 7005 para garantir que tem algo diferente. 7005. Top. Porta 7005. E aí a gente vai fazer de novo a subida desse cara aqui. Aí ele sobe na mesma porta da conflito em tudo, né? Vamos ver, vamos ver. Subiu. Beleza. Oi. Já deu pau. Ó, você vê que ele já sobe e cai? É isto. Deu o ruim aqui, ó. No primeiro momento, ele já deu errado. Ele reclamou 3 vale 3 erros. Call uma tool tal da lista. Tarararararararara. Tá, beleza, tá certo. Certeza que é o meu agente de feedback que está errado. Alguma coisa que a gente foi só dando ok aqui no Copilot, né? Eu não fui vendo de fato o que a gente estava fazendo. Tá aqui, ó. Assim. Beleza. O que você fez, Henrique? Tirei as chaves aqui das tools. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe de novo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oi. Nada ainda. O que ele reclamou? Reclamou da mesma coisa na linha 27. É esse root aí, gente, que ele está reclamando. Ó. Vamos ver o que ele está reclamando aqui, que eu fiz errado. Chururu, chururu, chururu. Ah, mesma coisa aqui, ó. Tava no agente de cima, agora é neste. Henrique, mas os agentes funcionam, você pode colocar assim mesmo? Sim. As tools, quando você já tem uma lista de tools, você põe dessa forma, tá? Quando você vai ter várias tools separadas, aí você coloca dessa maneira aqui. Beleza, era esse o BO. Ele me avisou, mas eu não vi. Foi mal. Tranquilo. Erros são bons que a gente aprende, né? Então vamos, vamos, vamos. Agora vai.
Funciona, hein? Aí, garoto, funcionou. Olha lá. Ah, quero comprar camisetas pretas de Natal. Camiseta preta, vai. Quero comprar camiseta preta de Natal. Pronto. Aí foi lá, procurou, vai ver se tem. Aí ele me pergunta, encontrei nenhuma camiseta preta. Como não? Vamos ver como é que tá o nome aqui dos produtos. Camiseta preta, tá aqui. Camiseta preta. Ah, porque é de Natal, né? Quero comprar camiseta preta. Essa é uma parte que tem que tratar, né? Aí você trata ali nas mensagens, simplificar aqui, ó. Encontrou, ótima escolha, camiseta preta disponível no estoque. Ele é meio literal. Legal. Quero 10 unidades. Quero 10 unidades. Unidades. Perfeito. 10 unidades de camiseta preta, tal, tal, tal. Lembrando que o canal de venda é o WhatsApp. Ok. Meu código é 299-354-000. É o seu CPF sem os dígitos, por exemplo, algo assim que você pode fazer. Ó, inserir o produto. Ótimo, sua compra com 10 unidades, tal, 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 com a ID do cliente e tal. Gostaria de um feedback sua experiência da compra hoje. Foi incrível. Nem parece que foi uma IA. Rápido e preciso. Aí beleza, inseriu o feedback. Obrigado. E finalizou a jornada. Então aqui ele fez toda a jornada. Você vai vendo os eventos que vão acontecendo aqui, ó. O Trace que está falando, com quem, o que está fazendo, ó. Quando ele chama uma ferramenta que vai e volta, tempo de resposta, tudo isso em milissegundos, né? Então, na verdade, deu 2 segundos. E aqui, se a gente vai olhar a venda, ele registrou, vamos ver, venda de agora, tal, meu código de cliente, feedback, tá aqui, foi incrível, né? E ele já deu nota 5 porque ele fez linguagem natural, e o foi incrível já deu a entender que foi incrível, né? Então, uma das coisas bem legais que isso te proporciona é a facilidade que você tem para fazer todo esse processo, integrando várias ferramentas ali com o banco de dados, né? Galera, vou estar postando, dando push desse código no repositório. Espero demais que vocês tenham curtido e valeu e até uma próxima!